silêncio da vida, te ofertando a liberdade. Canta, declara, elogia sem te envergonhar. Reverencia o caminho que te fez muito mais forte. Corre e te abraça, aprende a te amar. Olá, muito boa noite para todos. Boa noite, Ana Carla Anjos. Boa noite para você. Boa noite, Ana Carla Anjos. Boa noite, minha querida Adriane Bacarim. Boa noite também para Jane Nixon, de Sevilha, na Espanha, e uma boa noite muito especial para todos os demais companheiros aí no chat. Boa noite para a nossa chefa, Maria das Graças Lazzarini. Boa noite para você. Muito bem, gente, nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo iniciado na semana passada. Para quem está chegando aqui agora, o nosso quarteto faz estudo da obra psicológica de Dona Ivone do Amaral Pereira. Desculpa, faz estudo de Dona Joana de Ângeles, da obra psicológica de Joana de Ângeles. E, portanto, nós estamos no interregno entre dois blocos de conteúdo. E, por isso, antes de nós começarmos, vendo esse chá quente aí na mão da Adriane, eu quero saber como é que estão as coisas em Cascavel, como está tudo. Está um pouco frio ainda, né? Mas nada comparado ao que foi de madrugada e hoje cedo. Mas a gente... Quanto deu na madrugada? Olha, segundo a sua verificação, foi 1,7. Né? 1,7 grau, quase 2. Negativo. Não chegou a negativo, não. Chegou esse aí não mesmo. Chegou a negativo? Não. E aí estava com aquela... Geada. Até umas 8 horas tinha geada ainda. Você vê que foi forte. Aqui fez 0 grau em Curitiba essa madrugada. Os carros amanheceram cobertos com uma película de gelo e teve que jogar água nos vidros para poder sair o gelo, para poder sair para trabalhar. E Sevilha, como é que está? Como vão as coisas, Jane? Quente! Vocês estão aí com um chazinho, gente, estou com uma garrafa congelada, ó, gelo, ar-condicionado posto aqui. Aqui são 00:03, eu estou com ar-condicionado, mas tudo bem. Fora isso, tudo bem. É meia-noite para você? Sim, para mim é 00:03, para ser mais exata. O estudo para nós começa na madrugada para você, eu não sabia. Sim. Pensei que era umas 10, 11 horas da noite. Nossa. A ver, não, assim, horário normal, sim, seriam 4 horas de diferença, né? Então, começaria às 11, mas a gente está no horário de verão aqui, então são 5 horas. Estou 5 horas na frente. E Aracaju, Ana Carla, como é que está? Vou matar vocês um pouquinho assim de inveja, porque aqui está 25, viu? Desculpe, perdão, mas por aqui está assim. Tá um clima bem legal, está começando o calorzinho, mas tá massa, aqui está ótimo na minha terrinha. Muito bem, voltando para o nosso início da live, agora já mais reorganizado o pensamento, o nosso quarteto... Olha quem está aí. Álvaro Mordecai! Álvaro! Meu Deus! Que bacana! Erev Tov. Aí tem que ser em hebraico com ele, né? Erev Tov. Shalom Ra. Vamos lá, vamos seguir. O nosso quarteto estuda nesse horário a série psicológica de Joana de Ângeles. São 16 volumes. Nós dividimos esses 16 volumes em 4 blocos de 4 obras. E a cada bloco de 4 obras que a gente termina, a gente para fazer uma pausa, tomando um tema que atravessa 4 semanas. Nós terminamos o primeiro bloco, formado pelas obras Jesus e Atualidade, O Homem Integral, Plenitude, Momento de Saúde e Consciência. E como terminamos esse primeiro bloco de 25 lives,
nós agora estamos no momento de interregno entre esse bloco e o bloco segundo, bloco B, formado pelas obras O Ser Consciente, Autodescobrimento, Desperte e Seja Feliz e Vida, Desafios e Soluções, que é as obras 5, 6, 7, 8 da série psicológica. Entre dois blocos, nós fazemos um período de reflexão sobre um tema básico para a gente debater à luz da doutrina espírita, iluminado pela psicologia de Joana de Ângeles. E o nosso tema chama-se existência, ou seja, a existência humana, o sentido, o propósito da existência, uma vez que hoje nós temos muita gente que diz assim, eu não sei por que eu vivo, não sei qual é o sentido da vida, eu não entendo o chamado vazio existencial, a falta de um propósito para viver. Exatamente motivado por essa questão, nós idealizamos esse bloco de 4 lives para tratar esta questão, Ana Clébia. Então, a gente vem trabalhando esse conteúdo já na primeira semana, que foi a última segunda-feira. Nós abrimos essa série de 4 lives comentando sobre a morte, o luto e essa passagem nossa do mundo corporal para o mundo espiritual, esse retorno do espírito à vida espiritual, com as naturais reflexões, análises à luz da doutrina espírita. Nesse nosso segundo episódio, a gente estuda o mundo espiritual. O que acontece com o espírito do lado de lá, depois da sua chegada e antes da sua chegada de volta para a Terra. Nós vamos conversar hoje sobre o que acontece do outro lado da vida, à luz da doutrina espírita. Passado o período da chamada perturbação espiritual, os espíritos começam a ensaiar uma compreensão sobre o sentido da vida. E, nessa hora, a gente vai perceber que, diferentemente do que muitas vezes a gente até aprende nas doutrinas mais fundamentalistas, o Espiritismo vai nos dizer que, após a morte, não há um tribunal de juízes. Não existe um tribunal formado por julgadores que nos aguardam do lado de lá para estabelecer um juízo das nossas ações, para nos atribuir a condição de sermos inocentes ou culpados. A leitura que a doutrina espírita nos oferece sobre a questão da vida após a morte vai nos falar que o julgamento ele se dá de outra forma, não é, Jane? Existe uma outra maneira de se estabelecer esse mecanismo do encontro do homem com aquilo que a gente poderia chamar de a justiça divina. Como é que a doutrina espírita nos fala disso? Olha, a doutrina vai nos esclarecer, primeiro, que a morte, né, a gente já falou no episódio passado, que a gente tem que mudar um pouquinho o conceito do que é a morte. Então, se a gente está esperando esse ato solene de chegar lá e ter um tribunal, e ver, não é o que vai encontrar. E a gente tinha comentado também, na segunda passada, que é justamente isso que gera muita confusão em alguns espíritos. Porque é como dar uma continuidade, o espírito como que se desperta e se vê dentro das necessidades, né? Alguns têm fome, alguns têm sede, a busca para a família, vai ver a família que a família não dá bola para eles e eles reclamam. Então, na verdade, não existe. Agora, a gente não pode negar que sim, que existe um juiz, que sim, que existe um tribunal, mas não como a gente pensa. Existe a nossa consciência, porque, em realidade, nós sabemos, ainda que aqui eu negue, ainda que aqui eu não queira procurar essa informação, aqui dentro, o meu espírito sabe de onde eu vim, eu sei de onde eu vim, eu sei que aqui é transitório, eu sei que aqui é uma experiência. Então, eu sei que a verdadeira pátria é o mundo espiritual. Então, quando a gente chega lá, e aí, ainda que a gente não recobre, porque eu queria fazer esse matiz sem me alongar muito, mas a gente tem que entender uma coisa.
não vamos para a fantasia ou pela tabelinha, né, que a gente sempre comenta de eu cheguei lá, abri os olhos, eu sei onde eu estou, eu sei quem eu sou, eu lembro as minhas vidas desde que eu fui criada como espírito. Gente, isso é fantasia, isso não é tão fácil assim. Tem gente que vai para o mundo espiritual, volta a reencarnar e nem lembra, não consegue lembrar nem da vida passada. Tem gente que não lembra nem de quem era nessa. Então, assim, não dá para a gente ir para uma regra geral, porque é muito complexo, assim como complexos somos nós. Mas sim que é verdade que a minha consciência, ela vai me chamar à ordem, ela vai falar, e aí, voltou? E aí, o que você fez do tempo que você estava lá? Então, dependendo do que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, é onde eu posso arrastar sentimentos de culpa, é onde eu posso entrar, que aí as meninas podem falar muito melhor desse mecanismo que eu. O mecanismo de negação que a gente tem aqui, a gente tem lá também. Então, eu me nego à realidade que eu estou vendo. Eu não quero aceitar que eu não estou mais no plano físico, justamente para tentar calar minha consciência. Então, tudo que a gente vê e as narrações que a gente vê, né, que os espíritos narram, isso tudo é obra da nossa consciência. Claro que quanto mais culpa eu tiver, quanto mais pesar, eu posso, como espírito, e ao não ter já o envoltório carnal, eu posso me afinizar com quem está passando pelo mesmo que eu posso criar ambientes complicados, eu posso acreditar no que me foi vendido, então eu posso ver criaturas que vão me julgar. E tem espíritos, que é o que a gente comentou na segunda-feira passada, ninguém muda, só ninguém vira santo porque morreu. Então, sempre também tem os engraçadinhos, tem os debochados, tem o pessoal que, né? Então, assim, se alguém me disser, mas eu numa mediúnica, por exemplo, veio um espírito e me contou que tinha todo um tribunal. Sim, os espíritos podem montar isso, mas que eu passo a bola para vocês, depois a gente continua falando mais, mas Deus não ia permitir que isso acontecesse. Deus não julga. A justiça divina não funciona dessa maneira. Então, esses mecanismos somos nós que ativamos. Mas sim que é verdade que, se as leis de Deus estão na nossa consciência, é ela que nos chama a ordem, é ela que nos dá o toque, e é ela que faz com que a gente se sinta mais ou menos venturado quando a gente cruza, quando a gente volta para a prática espiritual. Poderia pensar, eu gostei muito dessa explicação que você fez sobre a questão da consciência, porque de fato é assim, né? E sobretudo porque você afirmou a questão que não é só no desdobramento, só quando a gente está desencarnado, né? Mas aqui também, só que aqui tem algumas situações, né? A questão da carne, quando nós fazemos esse mergulho, né, para encarnar, tem uma série de questões que nos distraem, né? Nos distraem desse grande objetivo que é despertar a consciência. O retorno não poderia ser assim também magicamente feito, né? Ele tem sempre um processo para ser cumprido aí. E o grande ponto é assim que entre as indas e vindas, aos poucos o processo vai acontecendo. O que a gente acredita, às vezes, acho que o Jorge falou na semana passada, quando a gente pensa que o processo de melhoria, com o processo de transformação, ele acontece, deve acontecer rápido, a gente se engana, ele não acontece rápido, ele é bem lento mesmo, porque tem uma série de coisas para acontecer até que tudo se esteja organizado, tudo esteja da melhor forma, né? Então, enfim, tem um tempo aí. Agora, o interessante que eu queria destacar aí, que a espiritualidade, ela não violenta o nosso livre-arbítrio. O espírito superior, eles têm esse desejo que a gente faça esse processo, que pelo menos inicie esse processo, e ficam ao nosso lado, nos estimulam, estão sempre conosco, dando orientação. Daí, a partir do momento que a gente começa a olhar para isso, a coisa flui melhor, de fato, né? Mas não se violenta nada, sempre se espera o nosso tempo, a nossa condição.
se espera, quando nós estamos preparados para determinado conteúdo vir à tona, né, vir do inconsciente para, então, perceber aquilo, e aí sim a consciência vai se ampliando. E assim, a gente sente essa pressão de alguma forma, porque estamos por esse processo aí, a transição está aí, tem nos cobrado uma postura, a gente sente isso, mas mesmo assim, como Jesus falou a Públio Lentulus, né, no livro Há 2000 anos, a partir de hoje está no teu querer, seguir-me agora ou daqui a milênios. Então, eu acho que o grande ponto que a Joana traz é assim, é o despertar à vontade, né? Essa vontade firme para o processo de iniciar, né? Pelo menos, né? Ou dar continuidade para quem já iniciou. E aí, seguindo essa linha, né, como você bem trouxe, Adriane, despertar da vontade. E a nossa vontade, ela começa aqui, para quando a gente parte para o lado de lá, né, como a gente estava falando na semana passada, tudo se torna de uma forma mais fácil. Então, quando a gente fala do estar aqui, é justamente como um degrau, e que a gente traga isso para dentro da gente, como degraus para o nosso crescimento. Porque tantos medos que muitos ainda têm do lado de lá, quando eu for, o que é que vai ser, como é que não vai ser, se a gente construir um hoje muito melhor nos nossos comportamentos, nas nossas ações, no nosso crescimento moral, intelectual e tudo, lá vai ser muito mais fácil, né? Até porque lá é tudo, digamos que, muito mais intenso, porque a gente não está mais aqui em carne, né? Então, como foi bem dito aí, e como a gente estava falando na semana passada, a gente recebe a bênção do esquecimento. Já pensou a gente encarnar aqui e lembrar de tudo o que já passamos, o que já cometemos contra os outros e vice-versa, né? Então, aí seria tudo muito mais dificultoso. E aí, toda essa questão do processo, que leva um tempo, Adriano, como você falou, é bom também que a gente sempre se recorde, né, que aqui também encarnados nós temos esse tempo. Queremos ser perfeitos, tudo bem, é o nosso maior objetivo, é a perfeição, é a evolução, é a nossa integração conosco mesmo. Juntar os nossos caquinhos para que a gente possa se reconstruir e enxergando a nossa essência. Então, não tem por que a gente ter pressa, nem para que a gente ter pressa de se modificar completamente nessa encarnação, porque a gente traz uma lista de encarnações anteriores. Então, não há como a gente modificar da noite para o dia nem um tempo pequeno. Então, precisamos ter esse reconhecimento, que a gente tem um tempo para que isso aconteça, né? E aí eu gosto muito de falar que é bom a gente ter pressa, mas a pressa que nos leva à melhoria. Não aquela pressa que leva à ansiedade, que eu penso tanto em ser melhor, e penso no futuro, em evoluir, e ser isso, e ser aquilo, e eu esqueço de viver hoje. Né? Então, quando a gente está no mundo espiritual, é tudo muito mais intenso, né? Há toda uma gama de também continuidade de aprendizados. Então, que a gente possa fazer hoje aqui, ser o nosso melhor, construir o nosso melhor para que tudo se torne mais fácil, mudar a nossa visão. E como a Joana de Ângeles sempre nos fala, tudo começa onde? No pensamento, né? Eu escutei uma vez em uma palestra que um palestrante dizia assim, há muito aquela expressão, né? Mente vazia, a oficina do diabo. E aí eu escutei, não, é o contrário. A mente vazia, ela nos ensina a ter controle sobre a nossa própria mente. E a mente vazia é o silêncio. É o silêncio de nos compreendermos, de olhar para dentro de nós, de a gente compreender, de enxergar nós mesmos. Então, quando a gente usa muito essa expressão, a gente leva muito para o lado de que eu vou manter a minha mente o tempo todo em movimento, pensar em várias coisas. Por quê? Porque eu quero fugir do silêncio interior, porque é no silêncio onde a gente vai escutar os nossos próprios pensamentos, inclusive nos julgando, né? Então, a gente precisa confrontar isso, modificar essa visão, esse entendimento errôneo que eu vejo, hoje eu vejo dessa maneira, que antigamente eu não via, né? Mas para que a gente possa se reconstruir muito melhor. Isso tudo é muito interessante. Eu queria só fazer aqui um comentário de uma coisa que me incomodou durante muito tempo. Nossa, eu fiquei acho que uns 20 anos em doutrina espírita querendo entender um fenômeno que acontecia. Qual é o fenômeno? É um fenômeno que é comentado por alguns espíritos e que quando chega a hora da morte, a vida passa diante dos olhos dele muito rapidamente. A pessoa revê a existência todinha. E eu ficava pensando, por que motivo que isso acontece? Por que ocorre
esse fenômeno. E aí eles eu não conseguia encontrar uma resposta para isso. Eu encontrei a resposta para isso na obra Além da Morte, de Otília Gonçalves. Ela diz o seguinte: quando chegou o momento da morte, que a pessoa sente que ela vai desencarnar, é igual o aluno quando o professor entra na sala e diz prova surpresa. O que é que o aluno faz quando o professor diz prova surpresa? O cara pega o caderno e começa a passar assim, desesperado, porque ele vai fazer a prova daí a 5 minutos, como se aquilo ainda fosse resolvido. Não vai resolver mais nada, meu amigo. O que estudou foi, o que não foi, não vai mais. Então, ela diz que acontece uma sensação assim de buscar na memória se alguma coisa não ficou bem resolvida. E ela conta uma coisa, Jane, bem desconfortável. Ela diz que a gente revê a vida e quando chega em momentos que foram decisivos, o filme para. Você se enxerga na cena e opções que você teria condições de ter tomado e não tomou aparecem para você. Aí o filme segue. E assim vai fazendo paradas, certas estações, nas horas em que você decidiu de maneira que não foi a mais adequada. Este movimento interior de tomada do que eu fiz é o início do processo de julgamento no mundo espiritual. Existem espíritos que vão fazer isso de maneira muito pronta, desencarna e já começa a ficar preocupado. Meu Deus, de que eu estou? Outros nem se dão conta disso, como a Adriane estava comentando, que simplesmente se transferem para lá e fica por isso mesmo. E alguns, como a Ana Carla comentou, já começam a fazer o exame de consciência desde aqui. Então, ou você faz aqui, ou você faz quando chega, ou vai fazer mais à frente depois que chegou. Mas é inevitável que o espírito tenha um momento no qual ele diz: cara, eu não fiz o que deveria ter feito. Eu errei. Eu tomei uma decisão errada. Porque aqui a gente ainda mascara, tipo a Ana Carla estava comentando. Não, eu fiz assim, mas era o certo, não é? É aqueles instrumentos da fuga do ego que a filha do Freud estudava, né? Assim, Adriane, que faz... Como é que é o nome daquelas fugas do ego? Fugas, Que a pessoa diz, não, mecanismo de defesa do ego. Mecanismo de defesa é uma coisa, e as fugas psicológicas são outras. É mecanismo de defesa do ego, né? Uhum. Que a pessoa diz assim, eu fiz errado, mas eu estava certo. Está certo, mas está errado, mas está certo. Fica se justificando no errado para não acessar a própria consciência. E o interessante é que, mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos acessar as nossas consciências num processo de descoberta da nossa condição espiritual. A gente lembrou um negócio interessante também, daqueles que não fazem esse movimento, é verdade. Existem alguns espíritos que vão para o mundo espiritual e não vão fazer esse movimento. Ué, não vai fazer? Não, não vai fazer. Estão tão perturbados que eles não fazem. E aí, o que vai acontecer com esses espíritos? Ou eles vão ficar lá mais tempo até acordar, ou, de repente, alguém diz, me dá ele que eu vou levar. Dá ele para mim. Vou reencarnar com ele. São as reencarnações compulsórias, em que os indivíduos vêm sem que eles tenham feito uma reflexão, mas é porque eles precisam para realizar um processo de mudança interior importante. Eu vou me antecipar num tema, porque depois, quando eu voltar, as pessoas terão esquecido isso, porque isso a gente vai conversar um pouco mais à frente ainda hoje, mas eu vou até furar um pouco a bolha e falar lá na frente, depois a gente volta. Que é o seguinte, André Luiz fala que existem 2 tipos de planejamento reencarnatório, o de interesse individual e de interesse coletivo. Todo mundo que está aqui nessa live é de interesse coletivo. Todo mundo que está assistindo é interesse coletivo. A Elisa, que está aí nos bastidores, também é de interesse coletivo. Todo mundo cuja existência interfere em outras existências é de interesse coletivo. Então, você é um professor, você é um profissional liberal, você é um terapeuta transpessoal, você é um psicólogo, você é uma professora de idiomas, você
um presidente de uma casa espírita, você é qualquer coisa que você interfere na sociedade, você tem uma atividade de interesse social, porque tudo que você faz é interesse coletivo. Encarnações de interesse individual é aquela que só interessa para mim. Eu só vou tirar fruto para mim, da minha existência. A minha existência, ela não terá diretamente de mim nenhuma interferência direta na vida do outro. É o caso das encarnações compulsórias. O que é que nós temos na encarnação compulsória? Os indivíduos simplesmente vão renascer com algumas sequelas do passado em que eles vão viver para eles mesmos. Então, a vida vai ser para eles. Ou seja, na nossa existência, na nossa vida, a gente pode ter interesse coletivo ou interesse individual. E esses indivíduos que chegam no mundo espiritual e não fazem essa reflexão serão de interesse individual. Só que a grande maioria de nós é interesse coletivo. Então, nós chegamos lá e percebemos que aquilo que a gente fez não ficou legal. E aí, o que acontece? A gente vai perceber que a grande descoberta que a gente vai fazer quando chega no mundo espiritual e que cai em si é que eu sou infeliz porque não amei. Essa é a grande conclusão que a gente vai chegar. E eu não consigo ter acesso à felicidade porque não tenho amor dentro de mim. E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. A gente pode pegar esse gancho, né, e pensar na grande contribuição da benfeitora Joana de Ângeles nesse processo. Sim. Todo esse trabalho dela é justamente para, de alguma maneira, fazer aquilo que os junguianos chamam de opus contra a natura. Existe um ritmo que nós fazemos, que é um ritmo da natureza, mas a gente, por conta dos mecanismos de defesa do ego e por conta das fugas psicológicas, por conta da resistência, nós não queremos encarar as coisas. E aí, a gente segura um pouco a natureza, né? A gente retarda um pouco o processo que deveria ser alinhado com esse propósito, que deveria ser dentro de um ritmo de vida conforme a própria natureza, aí a natureza posta, né? As plantas, os animais acontecem. A gente tem uma interferência ali, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos as escolhas, nós temos outras coisas que os animais, as plantas não têm, que ainda estão em outra via. Então, nós temos aí esse universo da razão iniciando. Então, nesse ponto, o que a Joana propõe, que é aquele nome esquisito que eu acabei de falar, que é o opus contra a natura, é como se fosse botar fogo, né, numa lenha, na fogueira, para que a coisa se encaminhe, para que a coisa se processe um pouco mais acelerado, que é quando ela começa a dizer para você, olha, o quadro é assim, a humanidade caminha dessa forma, existe essa consequência, e aí eu venho com um outro momento, que é a questão terapêutica. Então, ela contribui nesse propósito, fazendo com que o despertar da consciência se inicie já, né? Para que a gente usufrue da felicidade, né? Usufrua da felicidade possível. E mais do que isso, diminua essas coisas que você comentou, Jorge, de você se dar conta de que você não agiu bem quando poderia e tinha condições de ter agido melhor. Né? Então, toda essa sistemática das coisas, ela vai se modificando conforme nós vamos olhando para essas realidades. E aí os valores, né? Nós estamos com a consciência de sono. Os valores dessa consciência passam a ser outros. Eu começo a encarar a vida com mais naturalidade, encarar a vida com um propósito, encarar a vida com esse objetivo maior, eu já não perco mais tanto tempo, eu faço escolhas mais conscientes, eu saio do modo automático, e tudo isso vai contribuindo para que eu me alinhe com eu, persona, eu, ego, me alinhe
com o propósito maior, que é a experiência do espírito imortal, ou, em outra linguagem, o self. Então, faz o movimento de alinhamento do eixo ego-self. E aí é quando esse espírito encarnado dá conta do propósito maior. E ali o processo se faça da melhor forma. E uma coisa bem interessante, né, quando você trouxe essa parte, essa questão do despertar da nossa consciência e do sono, o quanto que nós permanecemos, né, no sono, porque a gente normalmente se propõe a isso. Eu não quero despertar porque eu não quero enxergar para a minha responsabilidade da modificação, né? Eu não quero despertar porque eu tenho medo do tamanho do que pode vir. Eu tenho medo do que eu posso ter que fazer. Porque eu quero ficar na ociosidade, que nem aquele cachorrinho, né? Como a gente sempre traz, eu sempre gosto de trazer esse exemplo, aquele cachorrinho que fica ali em cima do prego e as pessoas passam e perguntam a alguém por que aquele cachorro está ali chorando em cima do prego, né? E aí a pessoa vem e responde, tem um prego ali embaixo. E por que tem um prego e vocês não ajudam? Por que ele não se levanta? Porque a dor ainda não foi o suficiente. Então, a gente opta normalmente por permanecer na dor, no sofrimento, dos traumas, dos complexos, das crenças que nos limitam, porque a gente não quer fazer esse movimento, né? Então, o ser humano tende muito a permanecer ali nas lamúrias, no vitimismo. E aí é bem interessante que semana passada eu estava conversando com um grupo de amizades e a gente falando sobre essa questão de quantas vezes o ser humano se autoadoece, né? Adoece a si mesmo para ser cuidado, para ser chamado a atenção, para ser o centro das atenções. Por vezes isso ainda é inconsciente, né? Mas é a questão do despertar da consciência, justamente a gente se dar conta do que realmente está fazendo com que aquilo aconteça, né? É o tal do ir buscar na raiz. Por que nós normalmente guardamos tudo naquele baú do esquecimento lá atrás, né? A gente vai guardando, vai varrendo, colocando a poeira embaixo do tapete, porque a gente não quer fazer uma faxina que é muito mais profunda. A gente não quer olhar para essas questões. Então, enquanto a gente não quer olhar para essas questões, a gente fica ali no sono da inconsciência. E aí, como você falou, Adriane, vem de alguma maneira para despertar. Vamos acelerar aí o processo, porque fulano, ciclano precisa acordar para a vida, né? Precisa acordar para a transformação, para construir novos dias, né? Melhores dias. Então, e a gente tem vários meios para que isso aconteça, porque a gente vê muito também aquela questão de não, mas eu não consigo por causa disso, porque eu passei por aquilo, porque é desafiador, porque é difícil. É muito mais desafiador permanecer naquela zona de conforto que, no fundo, nunca foi de conforto. Sofrimento é conforto? Parece ser conforto, o ser humano enxerga dessa maneira, justamente para não se levantar, se movimentar e tomar a responsabilidade das suas próprias escolhas. E aí, já questionaram uma vez, Ana, mas como é que eu sei, né, que é tudo isso? Olha para a sua vida ao seu redor, veja o quanto de situações se repetem. Isso já é algo que está querendo despertar a sua consciência para esse novo olhar, para que haja essa transformação. Eu queria aproveitar esse intervalo e responder um comentário que a Dolores colocou aqui. A gente gosta sempre de responder as coisas mais no final, mas acho que essa aqui a gente pega o gancho, né, para não ter que voltar no tema depois. Que ela fala assim, ó, pode ser fuga o sono, preferir dormir do que encarar as encrencas? Talvez a Dolores, pelo tipo da pergunta, ela está falando da pessoa que quer dormir mais tempo, né? Ficar mais tempo na cama. Pode ser fuga? Pode. Se você dorme para você não encarar a vida, né? Tem de tudo. Tem aqueles que protelam o sono, que protelam o momento de dormir porque não quer encarar o dia seguinte. Então, faz com que o dia se estenda para que a noite não venha, para daí não ter que ir no outro dia. Então, às vezes, sim, pode ser que quando você dorme para além da necessidade fisiológica, o que também não é saudável, né? Dormir de menos é ruim, dormir de mais é ruim também. Então, quando você dorme muito, ele pode ser, sim, uma questão de fuga psicológica. Mas, lembrando que, às vezes, a pessoa está dormindo demais porque ela está com alguma enfermidade
física, ou que ela está, às vezes, com alguma questão emocional, né? Às vezes uma questão psicológica que precisa ser trabalhada ali. Então, só quis pegar esse gancho para a gente não perder a oportunidade. Só um instantinho, Jane. Olha só, também tem aqueles que dormem, fogem para dormir porque fizeram alguma coisa. Criança faz muito isso. Quebrou uma louça, aí vai para a cama e se deita e vai dormir, para se cobrir com o manto da inocência, né? Não sei, eu estava dormindo, eu não sei de nada. Então, também tem isso, eu fujo do problema, correndo para a cama mais cedo para fazer de conta que nada aconteceu. Eu vou ter que dar uma notícia. Faz tempo que eu não dou uma notícia, eu vou ter que dar uma notícia. Meus companheiros são tão lindos, minhas companheiras, né, falaram de uma maneira tão, tão bonita tudo, eu vou bagunçar. Gente, o grande problema Joana fala, a chave, eu acho que uma das chaves que ela deu para a gente é isso. Primeiro, substituir, a gente já falou várias vezes sobre isso. Primeiro, a gente substituir culpa por responsabilidade. Tá? Nós somos responsáveis, cada um dentro do seu nível evolutivo, claro está, mas vamos parar de querer eximir-nos da nossa responsabilidade. Porque a gente tem muito que falar assim, fulano está na consciência de sono. Sim, está na consciência de sono, mas dentro dessa consciência de sono, tem o grau de responsabilidade, que uma consciência desperta não tem. E como, vamos pegar o exemplo das crianças. Então, o que a gente vai falar? Que criança, a gente vai deixar a criança sem responsabilidade a vida inteira? Não, à medida que a criança vai se desenvolvendo, vai aumentando o nível de responsabilidade. Isso é o que acontece conosco. Qual é o problema? O grande problema é que aí a gente chega lá no mundo espiritual, a consciência, né, dá aquela chacoalhada. Mesmo aqueles que dormem, que colocam a manta por dentro, gente, fica lá, a consciência fica martelando. O fato de eu não estar agindo não quer dizer que a minha consciência não está batendo papo comigo. E esse é o problema. Por isso a gente vê alguns espíritos que alucinam, que criam seu mundo porque a consciência está lá. Porque se a consciência tivesse caladinha, não teria um problema. Imagina, eu cheguei lá, falo, vou dormir, não quero saber de nada. Posso ter essa postura, mas a minha consciência está lá me cobrando. O que acontece é que quando nós, e como encarnados, conseguimos fazer algo que já no mundo espiritual fica um pouco complicado, pelas percepções e pelas limitações da carne, aqui a gente se faz mestre em tentar driblar a consciência. Porque a gente tem o outro para responsabilizar, a gente adora falar, eu tentei, mas ele, mas ela, né? Eu estava tentando realmente, mas a situação, a vida, né? Então, nós passamos grande parte, se a gente fizesse o mesmo esforço em crescer, em assumir nossas responsabilidades, como nós fazemos em driblar a nossa consciência, como a gente já teria evoluído. Porque nós somos horrorosos para isso. Então, a gente vai anestesiando, a gente vai enganando aqui, vai enganando ali. Quando a gente chega no mundo espiritual, cadê o engano? E para piorar a situação, claro, gente, imagina uma coisa, imagina estar num campo aberto, eu acho que é a melhor figura. Aqui a gente se mete dentro de casa, fecha a janela, fecha a cortina. Tá no mundo espiritual é como estar num campo aberto. Então, tô eu, tá a Aninha, tá a Adri, tá a Elahá, todo mundo na mesma vibração, tentando se esconder da consciência. Olha a confusão que isso arma. Então, o que a gente tem que fazer é a gente ir agindo consequentemente com o nível de consciência que a gente tem. Não adianta a gente estar aqui achando que a gente vai fugir. E aí a gente tem esse pensamento mágico, essa ilusão de falar, não, ainda que eu pisei na bola aqui, não tem problema, porque, né, tem coisa que o pessoal nem ficou sabendo, ficou tudo aí no segredo. Chega lá, minha consciência fala, mas você sabe. Porque só tem uma pessoa de quem a gente não pode escapar jamais. Aí o povo fala, Deus. Gente, Deus tem mais o que fazer. Deus não fica com listinha para ver onde a gente deu mancada. Não, dos únicos que nós não podemos fugir, de nós mesmos. E aí, quando a gente vai para lá e vê que aí eu tropecei na mesma pedra, eu cometi a mesma mancada, isso me gera um sentimento tão ruim que me paralisa e faz com que eu tenha outros tipos de fuga também. E outra coisa, que aí eu coloco na mesma bolsa e passo para vocês.
essa questão. Vamos parar também de fingir, de não querer preparar-nos para a morte. Vamos começar a encarar a morte como o que é um processo natural. Todo mundo que nasce morre. Gente, isso aí não tem. Ninguém escapa disso. Nenhuma criatura viva. Não estou nem falando de seres humanos. Isso aí, vamos estudar biologia. Ninguém fica, né, para semente. Então, agora eu passo, eu dei para você. Então, essa é a questão. Se a gente se prepara para tudo isso, para esse processo natural, a gente deixa de utilizar também a morte como escudo e a gente deixa de ficar empurrando tudo isso para quando eu morrer eu já resolvo, ou isso vai mudar, né? E por quê? Porque a gente tem esse choque muito grande como espírito. E são situações e são histórias muito tristes de chegada ao mundo espiritual, justamente por a gente ter feito o que a gente quis e deixou de fazer durante a vida, esperando que a morte chegasse e apagasse tudo isso. Sabe o que eu lembrei, Jane? Da Viktor Frankl. Ele escreveu, né? O Viktor Frankl, acho que a maioria sabe, mas quem não souber é só fazer esse comentário. É aquele terapeuta, né? O psicólogo que esteve nos campos de concentração. E ele escreveu Em Busca do Sentido, por conta dessa experiência que ele passou lá. E aí ele fez uma conferência anos depois e contando algumas situações ocorridas lá naquele contexto, enfim. E aí ele desenvolve a tríade trágica do otimismo. Quando ele trabalha com a tríade trágica do otimismo, ele vai falar que existem 3 situações em que nós não podemos nos esquivar na vida. A primeira delas é o sofrimento, porque o sofrimento é uma questão inerente à condição humana, a condição, hoje nós, na nossa linguagem, falamos da condição de encarnado, né? E ele falava da condição humana. A segunda situação que nós não vamos escapar é da morte, como você bem colocou, que não tem o que fazer, uma vez que você está vivo aqui, encarnado, daqui a pouco você retorna e aí você não tem como escapar, é algo inescapável. E a terceira é a questão da culpa. Aí a gente fala, como assim? A culpa é inescapável? Sim, porque na medida em que eu desperto essa consciência e começo a observar que as minhas atitudes estavam, de alguma maneira, desalinhadas com as leis divinas inscritas nessa mesma consciência que agora faz a comparação, ela começa a entender que aquilo não foi adequado, então ela sente a culpa. Agora, o que eu faço a partir daí com o sentimento de culpa, que aí é que está a diferença, não é? Então, eu posso me utilizar disso como um processo de aprendizado, eu começo a olhar para a culpa, e aí tem o fator positivo da culpa, que é quando eu olho para isso e falo assim, nossa, eu agi mal. Então, eu começo a viver a experiência de expiação, e aí eu passo pela experiência de querer, então, eu me arrependo, e aí, então, vou reparar, que é o que Kardec nos traz, não é? Então, a culpa tem essa função de dizer, olha, não está legal aí essa questão. Mas, infelizmente, muitos de nós também usam culpa como fuga psicológica, que é quando eu deixo, aí pega o que vocês também trouxeram, que ao invés de, e acho que tem alguma coisa nisso no chat também, que ao invés de, então, eu assumir a responsabilidade daquilo que eu fiz, ou deixei de fazer, eu transfiro a responsabilidade para terceiro, e aí eu começo a me esquivar disso tudo. E sofrimento, a morte, a culpa, isso mesmo. É algo que não tem o que fazer, você não sai disso, não é? Então, Viktor Frankl que fez essa tríade. Então, a gente tem que entender que isso faz parte da nossa condição e por conta disso, a gente aceitar melhor essa situação e viver de acordo com a que a gente dá conta, né, das coisas como elas aparecem, não é? Não vou falar mais, senão fico me alongando muito aqui. Tem uma pergunta aí para a Jane. Cadê a pergunta?
Coloca a pergunta, Adriane, Da ou Clau, né? Elisa. Da Clau, isso. Poderíamos dizer que este despertamento da consciência é algo novo para nós, nesse novo estágio evolutivo? Ah, claro, eu queria dizer que sim, mas não. Não é novo. Gente, não, porque a consciência não vem assim, pá. Não é. Isso aí é um processo que ela vai despertando, a gente vai se desenvolvendo, a consciência vai. Assim, é um exemplo vulgar e não é igual, mas para a gente entender, é como a criança. À medida que a criança vai tendo a experiência, que ela vai crescendo, que a gente vai ensinando. Claro que a gente não pode comparar, não. As crianças podem ter a mesma idade, aí vai depender dos estímulos, da vivência, vai depender de um montão de fatores. A gente não pode colocar duas crianças juntas e falar que elas, né, têm o mesmo despertar, que vai da mesma maneira. Igual acontece com a gente. A gente não pode falar que todos os espíritos vão, né? A gente sai da mesma linha de saída, de partida, mas cada um vai desenvolvendo a sua consciência. Mas dizer que agora mesmo, nesse estado que a gente se encontra, depois de tantas existências, isso ser novo, não é novo. Não é novo. Na verdade, a gente já até aprendeu a fazer com que a nossa consciência fique quieta. A gente já está num outro nível. A gente já está que a consciência já me chama a atenção e eu já estou elaborando mecanismos para anestesiá-la, porque eu não quero escutar a minha consciência. E os mecanismos são muito variados. Um mecanismo, que a Aninha estava falando, não quero fazer silêncio mental, não quero me encontrar comigo mesmo, porque assim eu falo, lá, minha consciência está falando, eu não estou escutando. Então, esse pessoal que é muito ativo, que não para nunca, chega na casa, rádio, TV, se pergunta por que você não pode ficar nem um momentinho quieto. Se pergunta. Então, esse é um mecanismo. Tem mecanismos externos, como drogas lícitas e ilícitas. A gente desenvolveu, nessa etapa que a gente tem, um leque enorme de formas de anestesiar a consciência. Transferência de culpa, como a Adri estava falando, né? É o outro, eu faço isso. Então, não é novo. Não é novo. Falar que todo mundo, a gente não pode falar que sim, realmente tem espíritos que estavam nessa consciência de sono e que agora estão despertando, isso é verdade, né? E tem espíritos que já não tem mais nenhum problema com isso, que eles já assumiram, já, né? A consciência, já eles se regem por elas, são a minoria. Não é a minoria, não seja pessimista, gente, tem muito assim. Só não estão aqui. Mas não é novo. Não é novo. Então, assim, nós já temos condições de manejar esse conteúdo todo que a nossa consciência chama atenção. Querem ver? Eu vou jogar uma pergunta e aí vocês refletem sobre isso. Quem nunca na vida fez algo, pode ser sério, pode ser bobinho, pode ser realmente, ou inclusive virar a cara para o vizinho, que eu sei que o vizinho está com problema, atravesso lá para o outro lado. Quem nunca fez alguma ação e sentiu uma pontinha aqui de não devia ter feito isso. Ai, que dor! Ai, isso que é, gente? É a consciência. Então, a gente já tem essa consciência em condições de decidir, de falar por nós. O problema é que a consciência, uma vez que a gente já tem ela vai despertando, a gente não tem como abafá-la. E a gente detesta que a nossa consciência nos chame à ordem. A gente não gosta, a gente fica pé da vida, porque a gente quer ser espertinho, a gente quer fazer o que a gente quer, igual diz um grande amigo nosso, né, Larra? O que a gente não quer a consequência dos nossos atos. A gente quer agir livremente da maneira que a gente quiser fazer, sem ter consequência. Isso é o que nos incomoda. É bem interessante essa questão do anestesiar a nossa consciência, né? E é tão bom, alguém comentou aí que Maria adora ficar em silêncio e sozinha. Quando a gente chega nesse estágio, a gente passa a enxergar também não só a nossa responsabilidade pelo crescimento, mas a gente passa a enxergar os nossos potenciais, as nossas capacidades, toda uma gama, toda uma lista positiva que existe em nós que a gente mascara de alguma maneira, a gente coloca as vestes densas do medo, do trauma, porque eu passei por aquilo, por isso eu vivo isso hoje, né? E assim, claro que a gente sabe que tem traumas que são muito graves, são muito mais intensos, né? Mas
mesmo assim, se a gente não tomar a responsabilidade da soltura desses traumas, nada vai se modificar. Então, não adianta a gente permanecer no vitimismo, a gente permanecer no melindre, em toda essa visão densa e negativa. Teve um outro comentário só rapidinho que eu achei bem interessante aqui de Aldo, que ele fala assim, Deus nos deu a inteligência, e que depende de nós, dela fazer um bom uso do livre-arbítrio, né? Então, é isso. Quando eu tenho o livre-arbítrio e utilizo muito bem o livre-arbítrio para as melhores ações, tudo vai se transformando, né? Às vezes a gente escuta, não, mas eu não vou mudar porque fulano não faz a parte dele, porque é um pedacinho... Se eu for ficar esperando que fulano, que cicrano, que o governo, que isso, que aquilo, que o centro espírita faça a sua parte, nada vai se modificar, né? Então, eu preciso tomar essa consciência. Então, eu preciso abrir essa visão sobre mim mesmo, sobre o que eu preciso fazer. O que é que eu posso fazer por mim? O que é que eu posso fazer para que o mundo venha melhorar? Um pedacinho do que a gente faz, né, de bondade, modifica. E aí, como o nosso Kardec nos fala, né, que a ausência a maldade é a ausência do bem. O bem, ele é tímido, né? Então, por que o bem não prevalece ainda nesse mundo de provas e expiações? É porque a gente está aqui? Porque nós estamos aqui. Mas é porque o bem, ele é muito tímido. A gente faz atos de bondade e muitas vezes a gente esconde com vergonha porque fez uma ação diferente. Porque o outro vai me apontar como diferente, porque eu vou me apontar como se eu não fizesse parte do mesmo grupo. Então, tudo isso, quando a gente vai tomando toda essa consciência para se modificar, as coisas vão melhorando para mim e para os outros, né? Então, a gente é que constrói o mundo em que a gente está. Então, a gente vai construindo cada pedacinho como uma coxa de retalho, né? Eu faço um pedacinho, alguém vai... Tem um filme muito lindo, eu acho que o nome do filme é justamente esse, Coxa de Retalho, não me recordo. Mas é isso, é uma coxa onde várias senhoras, né, várias idosas, cada uma delas, elas se juntam sempre para construir aquela coxa, cada uma faz um pedacinho com o seu pano que traz. E enquanto isso acontece, vai passando as histórias delas desde a juventude. Então, é muito interessante esse filme, porque é exatamente isso. Eu faço a minha parte, fulano faz um pouquinho, e a coxa ela vai se formando. E no final do filme, é aquela coxa linda, de muitos retalhos coloridos. Então, a responsabilidade é nossa. Se o mundo está do jeito que está, a gente reclama, né? Às vezes eu reclamo também, não vou mentir. Então, se o mundo está do jeito que está, quem é que faz parte deste mundo? Somos nós. Não é Deus que faz a bagunça, não somos nós que fazemos, né? Então, a gente precisa trazer para a consciência, despertar mesmo, sair de todas essas fugas, né? Como a Jane falou, a drogadição, o alcoolismo, né? As coisas do mundo, eu vou viver as coisas do mundo. E aí, foge da responsabilidade da transformação. Então, a gente precisa ter esse olhar e dar a viradinha de chave para transformar, né? É verdade. Essa mudança da qual a gente está falando, esse processo de transformação, ele pode acontecer espiritualmente em 4 momentos diferentes. Produção, cadê os 4 momentos? Vamos lá. Um primeiro momento que pode acontecer é eu ainda encarnado, de posse da doutrina espírita, ou de qualquer outra doutrina que eu tenha, em que eu começo a me analisar, eu começo a me perceber, e eu começo a dizer, meu Deus, eu não podia ter feito isso. A gente já começa uma mudança de aqui. Eu lembro uma vez, eu era ainda menino pequeno, devia ter idade da Ana Carla na época, deve fazer uns 40 anos, e uma vez eu entrei numa loja e tinha um adesivo pregado assim na loja. A loja, o adesivo dizia, faça yoga antes que você precise. Faça yoga antes que você precise. Aí agora eu vou parafrasear. Promova seu autoconhecimento antes que você precise. Porque, gente, ou você vai fazer do lado de cá, ou você vai fazer do lado de lá. É inescapável isso, porque está na lei está na consciência de cada um de nós. A criatura encarnada, ela pode, de repente, durante a vida, ocultar-se de si mesmo. Ela pode ocultar-se de si mesmo.
Mas quando ela chega ao mundo espiritual, ela num campo aberto, ela não tem onde se esconder. Não tem onde se esconder. Então, consequentemente, o indivíduo precisa fazer isso. Então, a primeira fase é ainda encarnado para fazer isso. Segundo, o cabra passa para o lado de lá, na transição para a morte, no período de perturbação, na compreensão de que a morte está chegando, que é o que acontece na obra Além da Morte, de Otília Gonçalves. Ela era espírita, na transição do mundo espiritual para o mundo corporal, ela já começa a ficar, meu Deus, eu não fui tão boa quanto eu poderia ter sido, eu não fiz tudo o que eu poderia fazer e tal. Então, ela entra num processo de conflito. Não quero dizer com isso que isso é umbral, porque esses conflitos existem, Dona Otília passa por isso, mas ela vai para um hospital e não quero que ninguém fique pensando em cruzes por conta disso. Mas muitos, ao retornar, fazem logo isso aí. Mas tem uma galera que não faz. Não, ele fez mal para mim, eu vou perseguir. Vou fazer mal para ele também. Cara, o cara já está morto, ele já não tem mais o dinheiro dele, porque ele já não vai mais usar o dinheiro dele, mas ele vai perseguir o outro. Ele toma como objetivo de vida perseguir a pessoa e torna-se um obsessor, ou seja, é aquilo que a Jane falou. Não tem um pó de pim-pim-pim que quando a pessoa morre, plum, ela se transforma automaticamente. A gente pode ir para o mundo espiritual, passar por uma janela de tempo mais larga ou mais estreita, em que eu continuo fazendo o que eu fazia, do mesmo jeito que eu fazia. Isso pode acontecer por anos, por décadas, até por séculos. Então, eu vou ficar no mundo espiritual durante um período, no mundo espiritual até que eu plan. Gente, estou errado. Cai a ficha, o cara percebe. Eu estou muito infeliz. Eu sinto muita saudade da minha vida, saudade dos meus amores. Eu persigo tanto essa pessoa que eu me perdi dos meus. Eu me perdi de mim mesmo. Eu não sei mais nem quem eu sou. Eu estou no mundo espiritual, já perdi até a noção do tempo, porque eu estou perseguindo alguém. É esse terceiro caso aí do banner. Para quem não está vendo, o banner diz: posso despertar, primeiro, ainda encarnado. Segundo, tornar. Retornou para o mundo espiritual, plum, cai em si. Terceiro, continua anestesiado durante um tempo, mas lá na frente o indivíduo percebe que estava errado. É o que acontece nas reuniões mediúnicas, em que entidades obsessoras aparecem e depois de um diálogo elas começam a iniciar um processo de mudança. É o nível T3 aí, ó. Depois de um período no mundo espiritual, o cara vai perceber. E tem o quarto, que é o bem depois. O que seria o quarto? O cara fica, ele não se transforma e fica. Aí alguém chega e diz: eu vou reencarnar, eu queria levar ele comigo. Ele vem num processo de reencarnação compulsória. Ele não vai fazer o planejamento dele. Às vezes ele está no mundo espiritual vivendo os seus prazeres, as suas loucuras e não se dá conta. Ou ele está em sofrimento, socorro, mas ele está completamente enlouquecido, não entende que a culpa é dele, mas ele está vivendo um processo de sofrimento sem perceber que aquilo de fato é provocado por ele próprio. E aí alguém vem e diz: vou te levar. E a pessoa vem ainda anestesiada da consciência, passa por uma encarnação às vezes curta, com deficiências, muito frequentemente, e aí depois o sujeito volta para o mundo espiritual bem melhor do que ele veio para cá. E aí, Adriane, o que é que a gente vai ver? Nós vamos perceber que essa dinâmica desse mecanismo da consciência vai se desenhando dentro de nós de formas bastante diferentes, né? E aí a pessoa lá, né, o espírito, naquela condição de desencarnado, quando ele tem tá dentro dessas condições aí, né, depois de um período no plano espiritual, ele resolve vir, né, ele quer retornar para cá, e ele pode, então, junto com toda a equipe espiritual que o auxilia, que está ou assistindo, participar de um planejamento.
né, participar dessa, o que vai acontecer, aonde que eu vou reencarnar, com quem, em que condições sociais, em que condições físicas, né, porque também tem isso, né, as questões físicas daquele espírito, né, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. E aí pode ser que eu tenha essa necessidade naquele momento de passar por uma experiência de alguma limitação física ou intelectual, algum tipo de limitação social, enfim, com algumas dificuldades características, né? Então, na semana passada, se não me falha a memória, você respondeu, né, Jorge, uma pergunta e você fez uma fala que pegou o link com o Evangelho, onde tem a explicação, né, das causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Então, tudo aquilo que eu olhei de alguma maneira atual, assim, e que eu vi que não está naquele crivo, ou, por exemplo, doenças congênitas, não teve nada nessa encarnação que eu fiz algo que demandasse essa situação, então ela está posto ali nas causas anteriores. Então, isso é o tal do planejamento, né? São coisas, situações, ocorrências que o espírito vai passar por conta desse planejamento. Agora, o que é belíssimo nisso, né? Esse planejamento, ele é, digamos, um roteiro inicial. Na medida em que o indivíduo vive a experiência e na medida que o indivíduo faz as escolhas dele, conscientes ou inconscientes, né? Não deixa de ser escolha. Então, conforme ele vai fazendo a escolha, esse planejamento inicial, ele vai se alterando para melhor ou não, né? Por quê? Porque a partir do momento ele consegue perceber se aquela experiência, ele vai vivendo aquela experiência já não é mais necessária, porque ele já entendeu, então ele não precisa passar por uma dificuldade lá na frente, né? A gente ouve no movimento espírita assim, a pessoa não pode achar ruim quando, por exemplo, sofre um acidente e perde o braço, sendo que naquela encarnação ela iria desencarnar. Então, claro, a gente está dando aqui um exemplo bem aleatório, e não tem como a gente dizer o que cada um acontece, como que é, porque, como a Jane falou lá no início, não é um negócio matemático assim. Nós estamos falando de humanos, né? Nós estamos falando de espíritos com escolhas, com variações, com consequências, com atitudes variadas, enfim. Então, não dá para você falar de uma questão matemática. Teve essa atitude, vai ter aquela consequência, como se fosse algo enquadrado assim. Mas existe todo um repertório de situações e é uma análise complexa, mas sempre, isso a gente nunca pode esquecer, que a justiça e a misericórdia de Deus sempre está posta. E por conta disso, é sempre o melhor para nós e na melhor forma possível, né? Nunca é aquela questão da ideia da punição, isso não é mais. Jesus já falou que esse Deus, o nosso Deus é o Deus de amor. E aí a gente tem que sempre lembrar disso, né? Queria fazer aqui 2 observações ligeiras. A primeira é a seguinte: por que motivo as pessoas querem voltar? Porque o espírito está lá no mundo espiritual. A questão 85 de O Livro dos Espíritos diz que o mundo espiritual é o mundo real e verdadeiro, porque ele preexiste a tudo. Então, esse é o mundo real. A questão 738A de O Livro dos Espíritos diz que os espíritos são objeto da solicitude de Deus, que eles é que são seus filhos e que os corpos são meros disfarces que os homens usam, que os espíritos usam. Então, se o mundo espiritual é o mundo real e verdadeiro, se esse aqui não é nada, o verdadeiro interesse é o espírito, e se o espírito pode evoluir no mundo espiritual, por que motivo que ele vem? Qual é o que está por trás disso aí? Existem 2 pontos que são importantes. Ponto número 1, é impossível ser feliz sem amar. Impossível ser feliz sem amar. É como se o não amor fosse uma parede que impedisse a pessoa de ter acesso à felicidade. Então, o espírito chega no mundo espiritual, depois que ele toma consciência do que ele fez ou deixou de fazer, e que ele pode entrar num processo de culpa, de responsabilização, do que quiser chamar, mas quando ele começa a ficar incomodado com o que ele fez,
ou com o que ele deixou de fazer, ele não fica feliz. Ninguém ficará feliz tendo mágoa. Ninguém ficará feliz tendo ódio. Ninguém será feliz no mundo espiritual tendo abandonado os seus afetos pelo meio do caminho. Ninguém será verdadeiramente feliz se não venceu as suas imperfeições. Então, a frustração, a sensação de incompletude do espírito é que diz: eu tenho que buscar. Então, a mudança que o espírito faz no mundo espiritual é porque ele sabe que é essa mudança que leva à felicidade. Porque ele pode dizer: não, eu vou ficar desse jeito até o fim da minha história imortal. Não vai, porque eu tenho sede de ser feliz. Todo mundo tem sede de ser feliz. E ele vai descobrir que essa sede de ser feliz se resolve com o amor, com a vitória sobre as imperfeições. E aí, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo ponto é o seguinte: se eu já descobri que eu preciso amar para ser feliz, se eu já descobri que eu tenho que desenvolver virtudes para que eu alcance a plenitude espiritual, por que motivo que eu não faço isso do lado de lá? Por que a criatura tem que estar no mundo espiritual e decidir que vai voltar para ser um espírito encarnado do lado de cá? Que tem que abandonar a sua condição de espírito para voltar a ser um espírito encarnado. Por que isso? Porque no mundo espiritual a gente pode se enganar, a gente pode mentir para a gente mesmo. É o que a gente mais faz, é se iludir próprio. Não, eu perdoei. Não, eu já venci. Ixi, beber nunca mais. Ixi, eu estou tranquilo. Isso aí já venci. Venci eu mesmo, papai. Ah, venci. Então bebe a água do esquecimento e desce. Os gregos diziam que nas encarnações os espíritos vinham, bebiam a água do rio Estígia, esqueciam e voltavam para a vida terrena. Então, é preciso mergulhar no inconsciente. Eu preciso saber o que está morando no fundo do meu eu. No mundo espiritual, eu mascaro. Eu mudei, eu não sou mais a mesma pessoa. Tem certeza? Vem para cá, papai. Vem pagar boleto. Vem para cá, vem pegar ônibus. Vem pegar uma geada no inverno de Cascavel. Vem pegar. Vem experimentar família. Vem experimentar conviver com a mãe do seu cunhado, né? Para não dizer que eu só falo desse tipo de gente. Então, vem conversar com a mãe do cunhado para você ver se você mudou. É aquilo que a Jane de vez em quando fala, né? O André Luiz está muito bem lá, manda ele para cá para ver se ele mudou mesmo, né? Deixa ele vir. Dá para ele aí um contra-cheque, né? Diga, Jane. Não, só para respaldar o que você está falando, gente. Falando de André Luiz, o que ele estava? Lá em Nosso Lar, trabalhando, que se música, já tinha aceitado a sopa, estava tudo bem. O pessoal falou, vamos lá fazer um trabalho na terra. Ele já estava elevadão. Quando ele viu a mulher lá com o outro, casado outra vez, para onde ele desce diretamente? E olha que ele não estava encarnado. O mundo espiritual ainda conseguiu segurar a onda. Então, imagina estando encarnado com a matéria, com a pressão que faz, né? Então, lá com a musiquinha, com aquele bom ambiente, fica mais fácil, né, Larra? E isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Então, o espírito descobre: eu não sou feliz sem amar. Preciso amar. Só que aqui não consigo saber. Então, ele precisa reencarnar para poder fazer o raio-x da alma. É encarnando que eu vou saber. Se o cabra for bom aqui, é porque ele é bom mesmo. Senão, a gente vai ter problema de achar que a gente mudou sem ter mudado. Muito Acho bem, que nós temos algumas perguntas, né, Adriane? Isso mesmo. Elisa quer pôr as perguntas? Aí. Todos teremos esse período de perturbação. Quanto tempo dura isso? A palavra todos é uma palavra que a gente não costuma utilizar quando fala dos homens. A gente usa quando fala de Deus. Todos, sempre, nunca
sempre é para Deus. Para os homens, a gente diz assim, frequentemente, é mais das vezes, é o mais comum, costuma ser. Então, nós costumamos ter, sim, perturbação espiritual. Mas eu não posso dizer todos, porque não dá para imaginar Jesus perturbado no mundo espiritual. Então, quando você fala todos, para o nosso grau de evolução, é uma tendência que tenha. Mas a gente sabe de alguns espíritos, mesmo na Terra, que desencarnaram sem perturbação espiritual. Então, é assim, para a boa massa da população da Terra, tem, maior ou menor. E para alguns não tem, e para Jesus, com certeza, zero. Então, quanto tempo isso dura? Depende. O livro o livro Céu e o Inferno, capítulo 7 da primeira parte, Código Penal da Vida Futura, que tem 33 artigos, tem um artigo lá que diz: dura de horas a décadas, podendo chegar a séculos, perturbação. Tá? Denise Conte, no ato do desencarne, que é feito o backup da nossa existência, não é no ato do desencarne, é todas as vezes que o espírito sente que ele vai desencarnar. Isso acontece também em acidente grave. Uma pessoa vem andando na rua e ela vem de moto, por exemplo, e ela sofre um acidente violento. Pum! E ela tem a sensação da morte. E aí, quando ela diz, vou prestar conta, aí a vida passa. Eu já tive amigos que sobreviveram a acidentes graves e que, na hora do acidente, a vida passou célere na frente. Quando eu era menino pequeno, assim, da idade da Ana Carla, eu achava que era o filme rebobinando para levar. Mas hoje nem tem mais filme para rebobinar, não deve ser, né? Então, na verdade, a pessoa repassa a vida celeremente para ver se está tudo em ordem para as contas que ela vai ter que prestar. Eu gostaria de falar essa, daí se alguém quiser complementar, pode ser? A Clau, como é que fala mesmo sobre o nome dela, Jorge? Clau Hagel, tá, para não falar errado. Clau Hagel, ela diz assim, acredito que o arrependimento é mais saudável que a culpa, porque a culpa pode paralisar. Sinto em te dizer que não necessariamente. Se a gente pensar na questão do arrependimento, para começar a falar dele, né? O arrependimento tem uma obra da Joana que chama-se Rejubila-te em Deus. Tem um capítulo lá que fala culpa e arrependimento. E ela fala dos malefícios do arrependimento quando a gente chega até o estágio do arrependimento e dali a gente não avança. Então, nesse caso, o arrependimento também pode ser algo que paralisa. Então, não necessariamente que ele vai paralisar. Da mesma forma, a culpa também não necessariamente que vai paralisar. Porque nesse primeiro estágio em que a pessoa se dá conta, a emoção que vem é a emoção da culpa. Mas não quer dizer que a gente vai paralisar. Quando a gente paralisa na culpa, daí a gente está entrando num outro processo, que é o processo patológico da culpa, entende? Então, não significa que seja mais saudável, coisa assim, tá? Tanto um quanto o outro tem suas dificuldades se eles não forem bem compreendidos. E aí o Anselmo, ele citou qual era o nome da conferência, né, que eu tinha dito do Viktor Frankl antes, a conferência que está dentro do livro Em Busca do Sentido, e a conferência é A Sede de Sentido. Exatamente, eu agradeço, porque eu não me recordava o nome da conferência. Obrigada. Rosemary Cruz faz a seguinte pergunta. Quando uma pessoa passa por um coma induzido ou uma parada cardíaca e é reanimado, qual processo esse espírito está passando? 3 possibilidades. Uma, está morto junto com o corpo. Morto entre aspas, né? Ele fica junto, porque geralmente com materialistas. O sujeito acha que ele é o corpo. Aí, quando ele pega um tiro que ele morreu, ele está do corpo achando que ele também está morto. Então, é possível que a pessoa experimente a sensação da morte. Está no coma, então,
o cara está dormindo junto com o corpo. Situação número 1. O corpo está em coma e o espírito está em coma junto com o corpo. Típico para materialista. Situação número 2. O corpo está em coma e o espírito está absolutamente desperto, conversando, interagindo, visitando pessoas, totalmente lúcido, enquanto o corpo está abatido ali na cama, inerte. Situação número 3, o meio termo das duas. Nem está completamente lúcido e nem está no corpo. Ele está em estado de perturbação. Gente, não sei o que está acontecendo. Eu estou morto ou eu estou vivo? Vejo meu corpo, mas eu não sei o que está acontecendo. Por que esses médicos não falam comigo? Anda pelo corredor, não consegue entender. Aí, acho que eu estou tendo um pesadelo, eu quero acordar. É uma situação intermediária. Então, ou dorme junto, ou totalmente desperto, ou uma situação intermediária entre os dois processos. Claudete Hagel, do Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu, pergunta. E como fica a consciência quando o indivíduo está inserido num contexto de ódio? Conflitos desde o nascimento, por exemplo, que estamos vendo na faixa de Gaza. Respondo? Vou responder. Nessas circunstâncias, é como um espírito louco. Existem espíritos que estão loucos no mundo espiritual, alienados. Mesmo estando do lado de lá, tem as suas crenças, as suas idiosincrasias ainda vivas. Então, existem muitos que, mesmo vivendo num contexto de ódio e tendo se transferido para o mundo espiritual, eles vão para o campo de batalha assodar os seus amigos a terem ainda mais ódio dos seus inimigos. Não é o fato de terem transposto a fronteira da morte que ele vai dizer: ei, gente, hein? A gente era tudo espírito, hein? E a gente estava brigando. Nossa! Então é assim. Tem gente que é palmeirense, que é corintiano, que é internacional e que é Grêmio, e que vai desencarnar e vai dizer: gente, ninguém é mais Grêmio, ninguém mais é internacional, ninguém é mais de nada, não somos mais do Barcelona, ninguém é mais nada, nós somos só amigos e pronto, acabou. Mas tem uns que vão se transferir para o mundo espiritual vestido com a camisa do time. Por quê? Porque aquilo está dentro da alma. Jesus dizia: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Qual é o tesouro meu? O ódio. Vou para lá. E aqui, aproveitar, Cláudio, e fazer um comentário que pode até ser meio assustador, mas é o seguinte: o que pode ser preservado para a reencarnação desse sujeito aí, lá da faixa de Gaza, que tinha ódio? A perspectiva mais esperada é que ele reencarne na polaridade contrária. Então, o cara estava do lado A, não me importa qual, reencarna do lado B. Para quê? Para ver que o lado B tem pessoas, que eles se amam, que eles têm uma vida normal, para tirar essa visão de demonização do outro. Só que o que é interessante nisso, Cláudio? O cara que tinha ódio, estava no lado A, tinha ódio do lado B, ele é movido pelo ódio. Quando ele vai para o lado B, incrível, ele passa a ter ódio do lado A, que era onde ele estava. Uma coisa impressionante isso, porque o que está movendo a criatura, na verdade, não é a religião, é o ódio. Então, ele se sente nutrido por isso e pode ter ódio do outro lado. E assim ele vai, mergulha do lado de cá, mergulha do lado de lá. Então, nesse mergulhar aqui e mergulhar lá, ele vai tendendo para um ponto de equilíbrio. Muito bem. Ariane Fuchner. Posso comentar depois um pouco, depois que terminar. Quer comentar alguma coisa aqui do que eu falei? Não, é dessa aí mesmo, da Ariane. Hoje
eu tenho total noção do que eu tenho que fazer, do caminho a seguir, das paixões que eu tenho que combater em mim, dos erros cometidos, etc. Eu quero depois fazer um comentário sobre isso aí, daqui a pouco, no próximo bloco. Será que só nessa existência eu despertei? Eu vou contar um segredo para você, Ariane, que é o seguinte. Nós temos uma menina, essa menina nasceu na cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro, e ela adora carnaval, Então, ela sai de casa na sexta-feira do carnaval, passa sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira de cinza também não, aparece em casa na sexta-feira só com um lado da pestana, o outro ela perdeu, caiu dentro de uma sopa que ela tomou, está com a mesma roupa da sexta-feira que ela saiu, e ela voltou para casa. Nossa, esse carnaval eu me diverti. Passam-se os anos, hoje, essa mulher de Três Rios está com 78 anos, dirigente de casa espírita, toda organizada, toda responsável, olha para as meninas hoje no carnaval e diz, é um absurdo isso, como é que pode? E você olhando para esta senhora de 78 anos, assim, evoluiu muito nessa encarnação, porque quando era nova era toda desparafusada, agora dá conselho, orienta, nossa, incrível. Nada garante que ela realmente mudou, tá? Porque a gente só vai saber se ela mudou quando ela tiver de novo um corpinho de 20 anos, com os hormônios de 20, certo? Com a condição de casamento que ela tem aos 20 anos, todas as liberdades que ela tem. Se ela, aos 20, apresentar o comportamento dela aos 78 e não for enlouquecer no Carnaval de Três Rios, aí ela na verdade, terá conseguido. Então, existem os atavismos. Eu aprendo, e aí, quando eu repito, eu posso apresentar novamente as mesmas condutas da adolescência, até que eu consiga descer a sabedoria da idade adulta para a adolescência. É muita reencarnação até que isso se incorpore em nós. Então, não creiamos de que o fato de que, de repente, hoje, esta senhora de 78 anos, ela vai, no carnaval, ter uma conduta de distribuir mensagens espíritas na beira da calçada para os que estejam brincando, tá? Nada garante. Então, a gente vai repetir até aprender. Jorgito, eu adorei o que você falou. Eu queria só fazer uma frasezinha aqui, porque pegando a fala da Ariane, né, que ela coloca assim, hoje eu tenho total noção. Nessa frase, eu não sei se você colocou como uma hipótese ou se você se coloca nessa condição de ter total noção daquilo que tem que fazer. Assim, sinto em dizer que, às vezes, essa coisa do ter noção, ela está um pouco distante da realidade, porque mesmo que a gente tenha algumas facetas conscientes, tem muito de inconsciente naquilo que é consciente. Imagina o que é inconsciente que eu nem sei que tem. Então, esse ponto, né, acho importante a gente pensar de que, assim, talvez eu já saiba, Ariane, a trilha que eu devo percorrer, considerando os estudos espíritas, por exemplo. Então, eu já sei mais ou menos, assim, o que ter que fazer. Mas, a respeito de mim mesmo, eu tenho dificuldade de saber as minhas questões internas e, com isso, associar com aquilo que aprendi nos livros, nas obras. Né? Então, no final, você pergunta, então, será que só nessa existência eu despertei? Você desperta para as realidades de mudança, mas não necessariamente você conseguiu acessar todos os teus pontos. Veja se ficou claro aí. Existe diferença entre uma coisa e outra, né? Então, assim, existe a possibilidade de você despertar numa encarnação, como o Jorge comentou antes. Ou você faz aqui nessa vida, ou você faz depois. Então, é possível despertar, mas acessar os conteúdos por completo, daí eu penso que não. Porque sempre tem uma questão inconsciente aí por trás. E só complementando um pouquinho, Adriane, também aquela questão, né? Se a gente acessar todas as pontuações nessa encarnação, como é que a gente iria conseguir lidar com tantas coisas, né? Então, é uma coisa que a gente precisa observar. Lidar com tantos sobrinhos.
né, com tantos sobrinhos, né, fazendo barulho. Então, então a gente precisa também avaliar isso, né? A gente não saberia lidar com tudo ao mesmo tempo, né? É muito dificultoso. A gente traz as transformações dessa vida, as questões que precisam ser verdadeiramente acessadas, e tem muitas outras questões das vidas anteriores. Então, seriam muitas coisas para poder dar conta, né? Para eu entender que eu acessei isso, que eu acessei aquela pontuação, acessei aquele outro dessa vida, e poderia virar um bolo. É muito mais provável que virasse aquele bolo e a gente tivesse essa dificuldade, né, de lidar. Só um pouquinho. Agora eu vou salvar você, porque agora são eles o terror das más notícias. Agora eu trago a boa notícia. Mas olha, que já tem esse movimento de estar mais consciente, de fazer as coisas melhor. Vamos bem, vamos bem. Ainda faltam coisas, mas já está no caminho. Ó, vocês também? Esteve mais longe, né? Eu queria aproveitar para fazer um comentário final no seguinte sentido. Quando nós idealizamos esta live, nós, então, idealizamos que a gente poderia usar uma música para representar a alegria com a existência, a felicidade com a existência. Então, a Sâmia preparou para nós uma música. Ela pegou um poema que ela tinha, ela musicou esse poema, e esse poema foi produzido exatamente para temas como esse. A gente ouviu um pedacinho dessa música na abertura, a gente vai ouvir agora o clipe completo. Eu queria pedir a todos que ficassem para assistir a música que a gente vai colocar, que essa música representa a síntese do nosso objetivo nessa live, com uma frase que tem nela, que a Ana Carla gosta muito, né? Vocês vão ver a frase, ela vem logo depois do refrão. Então, eu gostaria muito que a gente ouvisse, porque quando a gente estiver triste, alguém que esteja triste, que a gente encaminhe uma melodia como essa para levantar o ânimo e para a gente celebrar a vida. O nome da música é Convite da Vida. E eu queria pedir para a Elisa para colocar a música para a gente ouvir para o encerramento do nosso estudo da noite de hoje. Uma boa noite para todos e para vocês também, meninas, uma boa noite para todas vocês. Põe um sorriso no rosto e vem dançar o amor à vida. Ergue esses braços que a lua quer te abraçar. Corre descalço na chuva e traz contigo alegria. Deixa a certeza no amor te levar. Larga aí a tristeza. Ama e agradece, confia que vai melhorar. Cada lua, cada estrela exala a vida, vem comemorar. Oh, da vida, te ofertando a liberdade. Canta, declara, elogia sem te envergonhar. Reverencia o caminho que te fez muito mais forte. Corre e te abraça, aprende a te amar. Larga aí a tristeza, ama e abrace, confia que vai melhorar. Cada lua, cada estrela exala a vida, vem comemorar. Ouve o convite da vida, te ofertando a liberdade. Canta,
declara, elogia sem te envergonhar. Reverencia o caminho que te fez muito mais forte. Corre e te abraça, aprende a te amar. Larga aí a tristeza, agradece e confia que vai melhorar. Cada lua, cada estrela, exala a vida, vem comemorar. Ouve o convite da vida, te ofertando a liberdade. Canta, declara, elogia sem te envergonhar. Reverencia o caminho que te fez muito mais forte. Corre e te abraça, aprende a te amar.